Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, nesse clima gostoso aqui em Manaus, bastante frio. Mas a gente volta, para falar de uma coisa muito importante, que é o cenário político na região amazônica. Porque você sabe, em 6 estados da Amazônia vai haver segundo turno, né, para eleição para governador. E no Brasil também a gente vai ter segundo turno para presidência da República. E a gente convidou o cientista político Elcio do Carmo para participar com a gente hoje e fazer uma análise, né, desse cenário atual nesses estados e também do Brasil. Bom dia, bem-vindo, Elcio. Bom dia, Rossi. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, obrigada por atender nosso convite e vir participar aqui hoje, porque política é um tema que interessa muito, principalmente quando a gente está diante de um segundo turno, que pode definir aí, né, o destino ou os próximos capítulos dos estados. Enfim, o Amazonas é um dele, é por isso que a gente começa com o Amazonas, porque aqui o Eduardo Braga, do PMDB, e o José Melo, do PROS, vão disputar o segundo turno. E eles vêm de uma campanha em que as pesquisas apontavam Eduardo Braga vencendo no primeiro turno com mais de 50% dos votos, e na urna, na contagem, voto a voto, a gente viu que foi o contrário, não é, Elcio? Verdade. Isso mostra que as pesquisas, apesar de terem uma cientificidade na aplicação delas, elas não são exatas, né? E nós tivemos surpresa, para alguns não foi tão surpresa assim, a subida do governador José Melo, e acabou gerando um empate entre os dois, né? Disputa acirradíssima, e teremos aí pela primeira vez na história do Amazonas um segundo turno para a eleição de governo do estado. Primeira vez, né? E olha só, eu lembro aqui, Elcio, que a gente estava na transmissão da apuração dos votos no dia 5 de outubro, e quando começou a apuração dos votos para governo, que a gente viu que o Melo estava na frente, todo mundo ficou até meio assustado, né? Nossa, contrariando a perspectiva que vinha dos institutos de pesquisa de que o Melo não venceria, quem venceria sim seria o candidato Eduardo Braga. Mas agora, nesse cenário em que se encontram os dois candidatos, em que a gente sabe que alguns já têm o apoio de determinados partidos, como é que você acha que vai seguir, então, essa campanha nos próximos dias para o segundo turno? Na verdade, está acirrada a disputa. As últimas pesquisas que saíram dão um empate técnico entre os dois, com uma pequena vantagem do atual governador José Melo. É interessante que o terceiro colocado, o Marcelo Ramos, do PSB, o partido dele já declarou apoio ao governador José Melo. Embora ele não tenha declarado. Embora ele não tenha declarado, e as costuras estão se intensificando cada vez mais, a campanha ficando cada vez mais acirrada, em busca do voto de você, eleitor, aí para decidir quem será o melhor para conduzir durante os próximos 4 anos os destinos do nosso estado. Olha, por enquanto, Elcio, a gente não teve nenhum embate mais forte entre os dois candidatos, até porque ninguém teve nenhum debate ainda. Mas você acha que essa questão de um candidato sempre cutucar o outro, no sentido de lembrar administrações passadas, isso vai ser uma coisa que vai ser frequente nessa campanha, ou você acha que as propostas devem aparecer agora? É uma tradição, né? O que nós almejamos é que a campanha seja cada vez mais propositiva. Mas você, telespectador, que está acostumado a ver o desenrolar das campanhas, é certo que chega um momento que é uma espécie de vale-tudo. Então, deve aparecer ataques recíprocos, né? E o que o eleitor espera, na verdade, é que as propostas sejam factíveis, sejam possíveis de ser realizadas, para melhorar, na verdade, a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas. Bom, a gente está falando do Amazonas, mas agora a gente vai para o Acre, porque lá Tião Viana, do PT, e Márcio Bittar, do PSDB, vão disputar o segundo turno. Aí, o petista Tião Viana teve aí 49,73% dos votos válidos no primeiro turno, contra 30,10% do Márcio Bittar. Como é que você avalia, então, essa disputa lá no Acre? Lá no Acre eu vejo que há uma hegemonia da família Viana, né? Tanto o Tião, que é o atual governador que concorre à reeleição, ele por pouco não conseguiu êxito já no primeiro turno, né? E o que eu noto, na verdade, é que um outro Tião lá do Acre, o Bocalon, que foi o terceiro colocado, que vem do DEM, seria uma espécie de
noiva cobiçada do momento, né? A família Viana, volto a salientar, ela tem muita força. E para que o segundo turno? Na verdade, já no primeiro turno, Rose, a diferença entre os dois foi bem grande, né? Por pouco, o atual governador Tião Viana não leva de Logo primeira. no primeiro, né? O que o segundo turno traz, na verdade, é dar legitimidade ao eleito. Então, o segundo turno tem essa função, né? Para que o eleito tenha, pelo menos, a aquiescência, a concordância de uma totalidade que eu digo de uma maioria, né? do eleitorado. Eu acredito, honestamente, que vamos ter mais 4 anos de PT no Acre, mais 4 anos de Tião Viana. Essa perspectiva, então. Vamos para o estado do Amapá agora. Lá, Valdez Góes, do PDT, disputa com Camilo Capiberibe, do PSB, disputa em o segundo turno. E o Lucas Barreto, né, do PSDB, acabou ficando em terceiro lugar nessa disputa, Elson. Na verdade, o Amapá tem uma característica interessante. A briga aí é família Capiberibe contra José Sarney. Lembrando ao telespectador do Amazonsat que o senador José Sarney é senador pelo Amapá, ele não é senador pelo seu estado de origem, que é o Maranhão, e ele tem uma certa divergência política com o Capiberibe. Antes ele já teve um entrevero com o João Capiberibe, que é o pai do atual governador, lembrando que o Camilo Capiberibe é o atual governador do Amapá. O Valdez Góes, que tem o apoio do senador José Sarney, saiu largamente na frente nesse primeiro turno. E as duas forças políticas do Acre voltam a se enfrentar agora, no final do mês. Vamos ver o que vai ocorrer lá, né? Vamos ver, então vamos aguardar os próximos capítulos. A gente faz uma pausa bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta conversando ainda com o professor Elcio do Carmo, cientista político. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, você pode mandar. O número é 92, código de Manaus, 8111-4512, 8111-4512. Participe, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.